Bem, hoje nós vamos abordar o tema licitações. Eu encaminhei um material novo, que na verdade ele é antigo, porque no semestre passado eu lecionei a matéria licitações já baseado com a nova lei. Na verdade, ainda era o projeto porque ela não havia sido sancionada pelo presidente da República. Só que ela foi sancionada, que é a Lei 14.133, de 1º de abril, mas ela tem um dispositivo que ela diz que ela só vai entrar em vigor em 2 anos, então só vai entrar em vigor em abril de 2023. Então, assim, como tem esse lapso de 2 anos, eu vou ainda falar da lei antiga, a lei 8666. É melhor, tá? Então, quando tiver, sei lá, um semestre antes de entrar em vigor, eu volto a falar da lei nova, tá? Mas, assim, peço que conheçam a nova legislação, ela está muito interessante, porque ela trouxe uma série de modificações nas modalidades licitatórias, nos princípios, nos requisitos formais, na questão das fases do procedimento licitatório, trouxe também alteração na questão da proteção do meio ambiente, ela é muito enfatizada na questão de bens de luxo, então tem muitas alterações bacanas na nova lei de licitação. Só que como ela não vai ter efeito prático tão cedo, eu vou ainda lecionar para vocês com base na lei antiga, tá bom? Então, se puder dar só um zoom, Drica, para aumentar, eu acho que fica um pouco melhor para os alunos. Então, pessoal, o que é licitação, né? Licitação, eu coloquei um conceito bem simples aí, é um procedimento, né, um processo pelo qual a administração pública ela vai contratar obras, serviços, inclusive serviços de publicidade, os mais diversos serviços, serviço de segurança, de limpeza, advocatício, de contabilidade, não interessa. Serviços, ela vai comprar, ela vai vender, desde que sejam preenchidos os requisitos mínimos necessários ao cumprimento das obrigações a que ela se propõe. Ou seja, a licitação, ela vai ser um procedimento pelo qual a administração vai poder comprar, vender, ela pode adquirir serviços, contratar empresas para prestar serviços, etc. Ok? Então, licitação é isso. Procedimento pelo qual a administração pública é um procedimento obrigatório por lei, pelo qual a administração pública, direta e indireta, nós vamos ver isso, vai ter que utilizar-se para comprar uma mercadoria, comprar, adquirir um serviço, tá? Ou vender os seus bens, tá bom? Em regra, o procedimento licitatório é obrigatório. Nós vamos estudar aqui as exceções pelas quais ele vai ser dispensado, ele vai ser inexigível, dentre outras questões, tá? A Constituição Federal, no artigo 37, ela vai obrigar, né, a, a, a as empresas públicas, a sociedade de economia mista, a administração pública como um todo a participar de um processo licitatório, a fazer licitação. E o artigo 22, é muito importante isso, determina que a competência para legislar sobre licitação é da União, ou seja, não pode ter uma lei de licitação do Estado, uma lei de licitação do município, tá certo? Eu coloquei aí a legislação básica de licitação, que é a lei 8666, a lei mais importante. Quero que vocês estudem ela toda, tá bom? Tem que ler. É uma lei um pouco extensa, mas é preciso vocês lerem, porque, por mais que eu fale aqui dos dispositivos mais relevantes, nada como dar uma leitura, porque eu não tenho como abordar toda a lei de licitação, é muito extensa, tá? Então, a depender do concurso público, quem for estudar para concurso público, essa lei é determinante na matéria, ok? Então, leiam a Lei 8666. Tem também a Lei 10.520, que fala sobre pregão, que é uma modalidade licitatória. A 12.232, que aborda serviços de publicidade. A de regime diferenciado de contratação. E, enfim, outros para sistemas de defesa, né? E, porém, tem que incluir aí também a nova lei, que é a 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitação, que ela vai revogar aí
expressamente a Lei 8.666, a Lei 10.520, 2.232, expressamente ela lá no final sai revogando essas legislações, só que a partir de 2023, tá bom? Então, eu trouxe aqui literalmente alguns dispositivos da Lei 8.666, para que a gente vá lendo, tá? Vamos lá, começar aqui. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. É importante também mencionar isso, porque a nossa matéria é licitação agora, mas a que a sucede é contrato administrativo. A Lei 8.666, ela vai dispor sobre licitação e contrato. Eu não falei para vocês que o objetivo da licitação é a administração pública comprar, então a licitação é esse procedimento prévio, tá? Aí depois vai ser feita a contratação, o contrato administrativo, tá? E a gente vai abordar isso no próprio edital que abre um procedimento licitatório, há como anexo a minuta do contrato, o modelo do contrato, tá? Então a única coisa que vai ser alterado no contrato vai ser lá a qualificação das partes, o valor, porque ninguém sabe o preço que a empresa vai ser contratada, o prazo, tá bom? Mas assim, todo o conteúdo do contrato vai ser anexado para que as pessoas não aleguem uma surpresa depois. Ah, eu não conhecia, não. Então, tá na licitação, o que é que você vai prestar de serviço, o que é que você vai entregar do produto, quais são os requisitos, quais são as sanções, quais são, enfim, as principais obrigações, tá? Parágrafo único do artigo 1º. Subordinam-se à lei de licitação, além dos órgãos da administração direta, fundos especiais, autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? Por exemplo, um consórcio, tá? Um convênio, entidades que talvez tenham alguma personalidade jurídica e sejam controlados pelos entes públicos. Então, eles vão ser obrigados a participar de um processo licitatório. Agora, como eu falei para vocês, que está aqui na observação, atividade meio e atividade fim. Para atividade meio é obrigatória a licitação, para atividade fim ela é inexigível. O que isso significa, professor? Qual é a atividade fim, meus amigos, da Petrobras? Não é fazer a extração do petróleo e vender? Não é isso? Então, para a atividade fim, que é para essa venda do petróleo, não tem que ser feita a licitação, tá? Qualquer empresa pode adquirir petróleo da Petrobras. Claro que tem que ter autorização, né? Porque petróleo é um produto que pode ter risco de incêndio, dentre outras questões. Então, assim, tem certas autorizações da Agência Nacional de Petróleo para a compra do petróleo, mas qualquer pessoa pode comprar, tá? Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, quem é que pode solicitar um empréstimo no Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, qual a finalidade dele? Não é conceder crédito. Então, para a concessão de crédito, o Banco do Brasil não precisa de licitação. Correios, qual é o objetivo dos Correios? Não é fazer o serviço postal para sua atividade fim, não tem que ter licitação. Agora, para todas essas entidades, por exemplo, Correios, Banco do Brasil e a Petrobras, se precisarem comprar papel, um veículo, se precisarem contratar uma empresa de limpeza, uma empresa de segurança, tudo isso tem que ser feito em processo licitatório. Por quê? Porque a atividade fim da Petrobras não é segurança, limpeza. A atividade fim do Banco do Brasil não é construção, então, se for preciso construir uma nova sede, vai ter que ter licitação, ok? Então, é por isso que estou abordando essas questões de atividade meio e atividade fim, tá certo? Regra geral, tem que fazer licitação, tá? Inclusive a UFC, para todas essas suas atividades, tem que ser feita licitação, tá? Coloquei aí uma observação do painel de preços, paineldepreços.planejamento.gov.br. Esse site, pessoal, é muito interessante e tem também em alguns estados e municípios, mas é uma plataforma pela qual o governo federal alimenta o preço de produtos e serviços. Isso evita o superfaturamento. Então, por exemplo, se o governo federal quer fazer uma licitação para construir uma estrada, se o governo federal quer fazer uma licitação para comprar tubulação, para comprar lâmpada,
Se você entrar no portal de preço, vai ter lá o preço de lâmpada, preço de ar-condicionado, preço de 1 quilômetro de estrada, preço de um computador, preço de... Enfim, vai ter o preço de tudo que você imaginar. É impressionante como o portal ele é atualizado permanentemente, né? Então, isso, Camilo, o Estado usa como forma de pesquisar os preços, né? Então, assim, com isso, evita-se aquela possibilidade de superfaturamento, que é de lançar um edital querendo comprar um computador, ou sei lá, um pincel desse pelo preço de R$ 50, enquanto que no portal de preço, um marca-texto está custando R$ 2, digamos, tá? É muito importante essa ferramenta, tá certo? No estado do Ceará já tem também, e eu não sei se ele abriu mão, faz tempo que eu não olho essas coisas, que eu advogava bastante na área de licitação. Eu não sei se depois que o governo federal editou o seu portal de preços, se o estado do Ceará abriu mão do seu, tá? Mas enfim. Ok? Alguma dúvida até agora? Posso seguir em frente? Então vamos aqui falar dos princípios, né? Pessoal, falar de princípios de licitação, na verdade, é uma complementação de tudo aquilo que a gente já falou de princípios da administração pública. Todos aqueles princípios vão valer, né, para o que a gente já comentou, e para o fim de licitação, eu até fiz destaquei aí em negrito, né, alguns princípios que talvez sejam diferentes, e, na verdade, tem muitos princípios que se repetem aos princípios gerais do direito administrativo, tá? Então, primeira coisa, artigo 3º, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Então, a igualdade, a isonomia já é um princípio geral do direito administrativo, tá? Então, assim, essa isonomia, ela vai ser assegurada, por exemplo, que o que é a isonomia? Né, tratar igualmente os iguais e desigualmente aqueles que estão em desigualdade para que possa tentar, né, na medida do possível, serem iguais. Então, a isonomia funciona na lei de licitação ao dar, por exemplo, uma prioridade à pequena empresa, tá? A pequena e média empresa. Então, o Estatuto da Pequena Empresa, ele vai já determinar, né, e que é a Lei Complementar 123 de 2006, né, que quando houver um empate, né? Uma situação de empate que for de 10, até 10%, vai ser dada preferência à contratação de uma microempresa e uma empresa de pequeno porte. Professor, explique melhor, que é empate de até 10%. Digamos que esteja sendo feita uma licitação para comprar pincel, tá bom? E nessa licitação, a grande empresa oferta R$ 2 como preço mínimo que ela vai vender no pincel, e a microempresa oferece um preço de R$ 2,05, tá bom? A diferença entre R$ 2 e R$ 2,05 não é menor do que 10%? Porque 10% de R$ 2 seria R$ 2,20, né? Então, como a diferença deu menos do que 10%, o governo federal ele vai dar prioridade à microempresa. Mesmo comprando por 5 centavos a mais, 2,05 e a outra é dois reais, mas é uma pequena empresa. Então, para incentivar a pequena empresa, a lei determina que seja contratada esse tipo de empresa, tá? Então, isso existe para garantir a isonomia, tá? Mas assim, acontece, mas geralmente as pequenas empresas têm várias licitações que a pequena empresa sequer pode participar, tá bom? Por quê, professor? Porque a gente vai ver mais na frente que existe a habilitação econômico-financeira. E existe algumas licitações que são de grande vulto, por exemplo, a construção de um estádio de futebol, né? Nem tem como a microempresa participar, porque o edital vai exigir um grande porte econômico da empresa. Porque se ocorrer qualquer problema na construção, a empresa tem que ter capital necessário para ressarcir o Estado, para cobrir os prejuízos. Tá bom? Então não pode ser qualquer empresa. Mas continuando. Entenderam que a isonomia funciona
também dessa maneira, né? O que mais? A licitação destina-se a garantir a isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa. O que é a proposta mais vantajosa? Isso aqui é uma questão que chove em concurso público, inclusive na minha prova, né? A proposta mais vantajosa é a proposta mais barata? Não, é o que sempre cai. Proposta vantajosa nem sempre é a proposta mais barata. Por quê? Porque a gente vai ver que existem tipos de licitação, né? Que a nova lei, inclusive, altera isso. Mas tipo de licitação é licitação pelo preço, o mais barato, técnica. Então, a técnica, eu vou contratar uma empresa que vai fazer filtragem de água, tá? Então, a técnica, ou um helicóptero. Então, esses aspectos técnicos vão ser levados em consideração, e não o preço. Vou comprar um helicóptero mais barato? Não. Tem que ver quais são os instrumentos de navegação, o peso que ele suporta, velocidade, os equipamentos de segurança, etc. Então, essas questões técnicas também vão ser levadas em consideração. Então, o mais vantajoso não é o mais barato, ok? Então, vai depender muito do edital da licitação. Às vezes, para um pincel desse, logicamente que é o mais barato, porque não, atendido uma norma técnica da ABNT, se o pincel tá aprovado pela ABNT, segue as normas da ABNT, então ele risca lá a quantidade de metros suficientes para ter uma boa referência. Então aqui vai ser o melhor preço, mas uma questão que envolve um equipamento, uma técnica de filmar, de filtragem, de construção específica, um equipamento, sei lá, muito complexo, aí vai ser a proposta mais vantajosa, não o preço. Tá? Então tenham muito cuidado. Quando falam em proposta mais vantajosa, não significa dizer a proposta mais barata, tá bom? O que mais? A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, isso é muito importante na questão ambiental aqui, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios da legalidade, já explicamos isso no direito administrativo, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, né, que é a honestidade, né, e aqui eu coloquei em negrito outra, talvez, inovação, né, vinculação ao instrumento convocatório, que é a vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento que convoca as pessoas a participar de uma licitação é o edital. Então, vinculação ao edital, tá? Não pode você, enfim, descumprir o que está lá como regra, né? Eu já participei de licitação advogando, que quando eu li o edital, eu falava assim, poxa, isso aqui vai dar uma confusão na sessão, mas vamos tentar exigir o cumprimento do edital. Participei de uma licitação já, há muitos anos atrás, e eu, quando vi a cláusula, eu falei para o proprietário da empresa, pode aumentar o preço, que a gente vai ganhar essa licitação. As outras empresas vão estar com um preço mais barato do que o nosso, mas a gente vai ganhar que eu vou eliminar todas elas. E como é que você vai fazer isso? Esse edital aqui, ele tem uma cláusula que é bem complicada. Como era a cláusula? Ele dizia o seguinte, que tem lá vários documentos que a empresa precisa apresentar, habilitação jurídica, técnica, fiscal, contábil, trabalhista. Mas tinha uma cláusulazinha lá que dizia que os documentos tinham que ser apresentados na sessão de licitação na ordem requerida. Na ordem. Então tinha assim, primeiro CNPJ, era o primeiro que tinha que estar lá em cima. 2, contrato social. 3, RG do sócio. 4, então tinha que estar na ordem. Então tinha empresa que estava com todos os documentos, mas não estava na ordem. E eu falei que nenhum ia colocar isso na ordem, tá? Porque não é comum. E foi dito e feito. Era quando você chegou na sessão de licitação, fomos lá abrir as propostas de habilitação, que primeiro, a regra geral na licitação, a gente vai ver as fases, é primeiro apresentar a documentação para mostrar que a empresa está habilitada, é trazer todos os documentos da empresa. CNPJ, declaração que não tem processo trabalhista, enfim, certidão negativa e tal. E quando começou a abrir, opa, essa empresa aí está fora da ordem.
Aí o próprio presidente da sessão de licitação falou: como assim, fora da ordem? Qual o problema? O problema é o edital. Não é problema, o problema é o senhor cumprir o edital. Ele não vai ser uma besteira, pois coloque sim com suas palavras, que eu estou gravando aqui. Coloque uma besteira aí na ata, tá? Aqui, ó, eu considero que é besteira a cláusula tal do edital, e vamos seguir em frente. Coloco dessa maneira que eu estou gravando. Eu vou já lá no Tribunal de Contas, né, dizendo que está sendo descumprido o edital, né, inclusive a Lei 8666 coloca como crime o descumprimento, né, de normas que se referem ao edital de licitação. Aí comecei a falar bem, um cara assim de cara sério e tal, e aí suspenderam lá a sessão e foram conversar e tal, voltaram, não, estão eliminadas, eliminaram lá, só ficou a nossa. Né? E quando ficou só a nossa, não tinha que ser o nosso preço estava dentro do mínimo e máximo lá, então teve que ser contratado, tá? Então, isso que aconteceu. Então, essa vinculação do instrumento convocatório ela é muito importante. Licitação, quem participa muito, tem que ler cláusula por cláusula, ticando assim com a caneta, cumprir, cumprir, fiz. Qualquer dúvida, consulta uma assessoria. Mas é muito isso. Muitas empresas são eliminadas por falta de um documento, tá bom? Então, vinculação ao instrumento convocatório é vinculação ao edital. E julgamento objetivo, professor, que é aí, ó, publicidade, probidade, vinculação do instrumento convocatório e julgamento objetivo. Julgamento objetivo, pessoal, é um julgamento, como está falando, é um julgamento pelo qual o critério pelo qual a empresa vai ser julgada, declarada vencedora, não depende da discricionariedade do gestor. Não é assim, eu gosto mais dessa empresa. Se o julgamento é com base no preço, vai ser o produto mais barato, não tem discricionariedade. O critério do edital for o preço, então é o preço, é objetivo. Ah, é preço e técnica, sim, mas quais são os requisitos técnicos? Aí tem lá a pontuação. Veículo, tração 4x4, 0 a 10, tal. Sensor de estacionamento, direção hidráulica, aí vai colocando os critérios objetivos para você julgar a qualidade de um bem. Então tem seu objetivo, nunca vai ficar a discricionariedade assim, nunca não, né? Mas a gente tenta tirar ao máximo essa discricionariedade que possa ocorrer com relação a um julgador, ok? Então entenderam aí os princípios da licitação? Continuando, parágrafo primeiro. É vedado aos agentes públicos, né, admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas e condições que comprometam, restringem ou frustrem o seu caráter competitivo. Então, a competitividade é outro princípio da licitação. Competitividade. Vou dar um exemplo aqui de frustração da competitividade. Eu já advoguei para uma empresa, muitos anos atrás, de que ela vendia tubo de ferro fundido. Aqueles canos que a CAGES utiliza, as companhias de água e esgoto utilizam, né? E ela importava os tubos da China, tá bom? Então, elas tinham algumas concorrentes nacionais. E, vez por outra, tinha uns editais de licitação que eles colocavam assim, quero comprar 5 quilômetros de cano de ferro fundido tal. Só que ele colocava que o cano tinha que ter, assim, tipo, 2,33 metros. Ora, se você vai precisar de 5 quilômetros de cano, por que um cano tem que ter 2,33 metros? Ele não pode ter 2,5 metros, 2 metros. Então, por que ele tem que ter 2,33 metros? Se não há nenhuma justificativa técnica para isso, você não pode exigir que esse produto tem que ter essa especificidade. Isso é frustrar o caráter competitivo, porque várias empresas têm formas, né, para fazer canos. Tem empresa que tem forma de 2 metros, de 3 metros, de 2,5 metros. Então, se você coloca uma medida tal, só porque tem uma empresa no Brasil que tem forma de 2,33 metros, isso é dirigir, né, o sentido da licitação. Tá? Então, é frustrar o seu caráter competitivo. Tá bom? Então, isso é proibido. A competitividade é um princípio ali da licitação. Tá? Coloquei aqui uma observação de
dispositivo muito importante, que é o parágrafo 5º do artigo 7º. Coloca o seguinte, ó, é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. O que é que significa aqui de maneira geral, pessoal? De maneira geral é que você, por exemplo, não pode fazer uma licitação para comprar iPhone, tá? Não existe isso, porque você está dando preferência para uma marca. Você tem que fazer licitação para aquisição de smartphone, ok? Você só poderia fazer uma licitação para comprar iPhone se fosse tecnicamente justificável. Por exemplo, a UFC está fazendo licitação para comprar iPhone porque o iPhone é o único dispositivo que roda o aplicativo tal, que é um aplicativo que você faz monitoramento cardíaco e isso vai ser utilizado no hospital da universidade. Então, se tecnicamente isso fosse justificável, não tem problema fazer licitação para comprar iPhone, tá certo? Esse é o único smartphone que utiliza esse tipo de ferramenta, tá? Ok? Então, assim, em regra, você não pode colocar uma marca como a necessária para aquisição, tá bom? E às vezes a gente vai ver a questão da inexigibilidade mais na frente, que quando tiver só um importador de iPhone, nem licitação é feita. Porque para que você vai fazer licitação só tem uma pessoa que importa iPhone? Né? Aqui não, no Brasil várias pessoas importam essa marca, tá bom? Então, assim, você não pode exigir marca exclusiva como regra geral na licitação, só se tiver uma especificidade técnica que justifique a, a- essa marca lá no objeto do edital, tá bom? Dois, então eu estou falando aqui do artigo 1º, que é vedado aos agentes públicos, né? Um, frustrar o caráter competitivo, e dois, estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária, entre empresas brasileiras e estrangeiras, etc. Ou seja, você não pode... É a questão da isonomia, né? Dizendo, só pode participar empresa limitada, só pode participar empresa que tenha tantos funcionários, a diferença trabalhista, enfim, a regra geral é não frustrar a competitividade, não frustrar a legalidade e a igualdade, ok? Pode descer. Isonomia e promoção do desenvolvimento nacional sustentável, né? Aqui, pessoal, eu coloquei, já falei da isonomia das micro e pequenas empresas, mas a lei também coloca outros dispositivos, né? Ó, em igualdade de condições, como critério de desempate, então se está empatado, mesmo preço, etc., será assegurada preferência a que, empresa que tenha os produtos produzidos no país, né? Empresas que sejam produzidos ou prestados por empresa brasileira, porque pode ser uma empresa brasileira que produz no exterior, tá bom? Produzidos ou prestados por empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país, produzidos por empresas que, na verdade, isso aqui é meio que já obrigatório, né? Que comprove o cumprimento de reserva de cargos para pessoas com deficiência, tá? Isso já é meio que obrigatório, percentual de cargos, tá bom? Então, eu coloquei a observação em negrito, né? Na prática, é utilizada uma margem, né, de preferência como critério de desempate, que vai de 10 a 15%, né? Para pessoas que envolvem, que tragam essas questões, né? De investimento em ciência e tecnologia, dentre outras questões. Pode baixar aí, Drica. Aí eu já falei da Lei 123, né, que é a lei complementar que fala da Estatuto da Pequena Empresa, como critério de desempate. Pode baixar, tá bom?
Parágrafo terceiro, a licitação, que é outro princípio, né? Princípio da publicidade, só uma peculiaridade da princípio da publicidade, que a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos do seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até que elas sejam abertas, né? Até porque, assim, na licitação a gente vai ver que as propostas são sigilosas, para que ninguém veja o valor da outra e possam depois ofertar um preço mais interessante. Aí as empresas chegam os envelopes com as propostas lacrados, depois são abertos. A lei de licitação, a nova, ela está trazendo isso tudo de forma digital, né? Então, isso vai ser bastante modificado. Vai ter, essa proposta em envelope, tudo vai ser colocado em algum site, né, criptografado, a própria administração pública não vai poder ver, então a segurança da informação vai possibilitar esse tipo de coisa, tá? Drica subiu aí, eu não sei por quê, tá? Tu volta lá para... Ah, não, não, tá certo, desculpe. Porque foi você que eu fiquei perdido. Parágrafo terceiro, é isso mesmo. Então, a licitação não será sigilosa, todo mundo pode participar de uma sessão de licitação, quem quiser assistir, tá? A única coisa que vai ficar sendo sigilosa é a proposta até a data da sua abertura, tá bom? E outro princípio, o último, é o da adjudicação obrigatória ao vencedor, tá certo? O que é isso, professor? É que está lá no artigo 50, a administração pública ela tem que celebrar o contrato com quem ficou em primeiro lugar. Então, se a empresa da Gisele ficou em primeiro lugar na licitação, ela vai ter que ser contratada. Eu já participei de várias licitações que a empresa dos meus clientes ganhavam e meio que frustrou lá uma corrupção de outras empresas e eles tipo, cancelavam a licitação, né? E depois abriam outra licitação com o mesmo objeto. Então, você tinha que entrar com a ação. Primeiramente, ganhou a licitação, tem que ser contratado. Assim, é muito difícil ter um fato superveniente, um fato posterior, que faça com que a administração pública não continue a licitação. É muito difícil socorrer. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós estamos no mês agora de julho, né? Então, a tendência no estado do Ceará, por exemplo, é um período de seca, né? Isso bem claro, né? Então, digamos que a prefeitura, lá no mês de setembro, outubro, a prefeitura de um município de interior faça uma licitação para a contratação de carro-pipa, para levar água para comunidades mais carentes, né? Água potável. E aí, tá aí, a empresa ganhou e tal, e sim, inesperadamente vem uma chuva, uma semana de chuva que enche todos os açudes, tá? Isso é um fato posterior à licitação que enseja a anulação lá desse processo, a revogação, desculpe, anulação não, porque não houve ilegalidade, a revogação, que é por motivo de conveniência e oportunidade, a revogação da licitação. Tá? Mas isso é muito difícil de acontecer, né? Que em pleno a seca do Nordeste vem uma semana de chuva, é muito raro de acontecer. Mas se acontecer, se justifica lá a revogação da licitação. Então, a regra geral é a adjudicação obrigatória ao vencedor. Você venceu a licitação, você vai ser contratado. Ok? Fase do procedimento licitatório. Pode baixar. A licitação, pessoal, ela tem duas fases. Isso que é muito importante vocês conhecerem. Uma fase interna e uma fase externa. O que é a fase interna, pessoal? A fase interna está lá no artigo 38, né? Que é a fase de abertura de um processo, licitação, né, com protocolo, que vai ter a comprovação dos estudos, a comprovação de orçamento, uma série de coisas. Um grande tabu que existe em licitação, que as pessoas não sabem, né, é que essa obra está parada porque faltou dinheiro. Isso é mentira, porque não existe, em regra, não existe obra que fique parada por falta de dinheiro. Por que não, professor? Porque, em regra,
Uma obra só pode ser iniciada se tiver orçamento. Então, na fase de licitação, a primeira coisa é ter dotação orçamentária. Ah, tem dotação orçamentária para fazer essa obra? Tem, então vamos fazer a licitação. Então não existe essa de, parou a obra porque não tinha dinheiro. Como não tinha dinheiro se tinha dotação orçamentária para fazer a licitação? Vocês estão me entendendo? Então, só se for. Aí o que ocorre. Então, por que fica parada, professor? Fica parada porque a empresa deixa de cumprir. Eu sou empresa contratada e ela deixa de cumprir. A culpa não é da administração, a culpa é do empresário. Ah, professor, a administração não pode fazer nada? Faz, ela multa, ela entra com processo. Só que as pessoas não enxergam isso, elas só enxergam a obra parada, né? O aeroporto de Fortaleza passou vários anos parados, né? Porque as empresas brigaram na justiça e tal, e o juiz determinou a suspensão da obra, teve empresa que faliu, foram vários fatores. Mas assim, parou porque não tinha recurso, é uma exceção. Vou dizer uma regra também que ocorre a suspensão por falta de recurso. Às vezes, tem algumas obras que elas são obras da União do Estado e do município, tá? E, por exemplo, a União, sei lá, uma obra dessa sei lá, uma obra de sanitária, vai fazer toda a obra de água e esgoto, né? O governo federal diz que vai entrar com 20%, 30%. Um metrô, tá? Um metrô. O metrô é um exemplo clássico. O metrô, o governo federal vai mandar tantos milhões e o governo estadual tantos milhões. Só que no decorrer do envio de repasse, o Estado atrasa alguma coisa que ele tem que enviar para a União, relatório disso, relatório daquilo. A União cancela o envio de recursos, tá? Então, aí, quando ela cancela o envio de recursos, fica essa briga, né? Porque a licitação para. Então, é nessas questões que envolvem também algumas interrupções. Porque o Estado tem a sua programação financeira para fazer o metrô, a União também, só que a União deixa de repassar ao Estado. Tá? Então, isso também acontece. Mas a regra geral é não ter suspensão de licitação por falta de recurso. Tá bom? Vários cancelamentos. O carnaval foi cancelado. Eu vejo muito isso na época de fevereiro, né? O carnaval foi cancelado porque nós estamos em crise. Uma coisa é crise sanitária, e tudo bem, tem que cancelar o carnaval porque a aglomeração de pessoas vai ensejar a contaminação, tá? Mas assim, numa época de condições normais de temperatura e pressão, cancelar um carnaval, a minha empresa já foi contratada para colocar lá o trio elétrico, a minha empresa já foi contratada para decorar a cidade, aí o prefeito vai cancelar o carnaval porque tá tendo desemprego e tal. Isso não é fator superveniente, né? Não tem porquê, tem que ser uma coisa realmente que impossibilite, tá bom? Então, dizer, que não tem dinheiro, a prefeitura, como é que não tinha dinheiro? Isso já foi previsto no orçamento do ano anterior, o carnaval, né? Então, eles contratam isso em dezembro, né, novembro, para que seja em fevereiro, no máximo março, né, o carnaval, seja a festa ocorra, tá bom? Ok? Então é muito importante essa fase interna, fase de estudos, para saber que tipo de produto vai ser adquirido, o que é o melhor, o que é o mais barato, isso é muito importante. Inclusive aqui seja muita improbidade administrativa, que as pessoas fazem mal projetos e tal, tipo aquela questão daquele aquário, né, em Fortaleza, um negócio que já gastou mais de, sei lá, 200 milhões de reais e está parado. Não sei se chegou a 200 milhões, mas foram vários milhões de reais. E, enfim, é meio que vergonhoso, né? Uma obra faraônica, sem o devido planejamento, né? Tá aí parada há quantos anos? 8 anos, 9 anos, né? Eu sempre faço essa pergunta em nome do interesse público, né? Já pensou, Bianca, se você tivesse aí 200 milhões na sua conta, o que é que você iria fazer? Eu vou construir um aquário. Vou investir no aquário. Será que você iria fazer isso? Tenho certeza que não, né? Tenho certeza que não. Tudo bem que o Estado não é uma empresa, né?
Mas assim, o mais importante é investir em educação, em saúde, em infraestrutura. O turismo é importante? Importantíssimo. Mas assim, tem que ver, será que Fortaleza não conseguiria um outro investimento em turismo em parceria com a iniciativa privada para trazer mais turistas, né? Ah, 200 milhões, eu vou dar o Disney, né? Venha para cá, para o Ceará, eu lhe dou 100 milhões de reais para você montar um parque aqui de diversões. Ele dá um terreno para você colocar. Já pensou se isso não é mais importante? Né? Tá aí o fluxo de pessoas, de milhões de pessoas num parque de diversões, e tá aí a empresa com o terreno e com uma isenção tributária por tantos anos, que vai equivaler a 100 milhões de reais. Não é muito melhor? Então, essas questões de planejamento têm que ser vistas com muita seriedade, né? Ok? Fase externa. Fase externa, pessoal, ela começa, né, após a publicação do edital de licitação. Então, quando você publica um edital de licitação, ele vai ser externado, né, a todos para que quem tiver interesse possa participar. Então, assim, diz o artigo 43, né? A licitação será processada e julgada com observância nos seguintes procedimentos. Isso aqui, pessoal, a regra geral, a gente vai ver que tem. Isso vai alterar muito na nova lei, e com o pregão também há exceções, tá? Então, qual é a primeira coisa que vai ter que ter? Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes e sua apreciação, ou seja, como eu falei para vocês no início da aula, né? Vai ter envelope com todos os documentos da empresa, né? Que documentos? A gente vai já falar deles. Tá? Primeira coisa. Habilita quem tem todos os documentos e inabilita, desclassifica quem não tiver os documentos. Tá bom? Diz cabe recurso? Cabe. Aí pode parar um tempinho, dois dias, o prazo de recurso, etc. Tá? Aí, dois, devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados. Ó, tá aqui, você não preencheu os requisitos, né? Enfim, coloca lá na ata o porquê, né? Na ata da sessão, estiveram presentes a empresa A, B e C, a empresa B não trouxe os documentos tais, foi declarada inabilitada e devolvido os documentos, tá? 3, abertura dos... Aí passou essa fase de habilitação, vai para a fase proposta, né? Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interrupção de recurso. Ele disse que podia ter recurso, né? Contra a inabilitação, ou tem havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos, né? Então, primeira fase, abertura dos envelopes da habilitação, e depois vamos para as propostas, né? 4, verificação das propostas, né, em conformidade com o edital. Então, vai verificar se a proposta, que o edital coloca, a proposta tem que colocar o preço, o tempo, coloca lá os requisitos pelo qual tem que ser construída a proposta. Tá? 5. Julgamento e classificação das propostas, de acordo com a pontuação do edital. 6. Deliberação da autoridade quanto à homologação da licitação, dizendo, ó, verifica-se que a empresa tal trouxe a proposta mais vantajosa e tal, declara o vencedor e homologa a sua contratação. Ok? Coloquei só uma observação aí que nas obras com valor elevado, né, isso vai ter alteração, que hoje em dia 50 milhões é pouco, né? Pouco para você, professor. Para mim é muito. Mas para uma obra pública é pouco, né? 50 milhões vai ter que ter audiência pública, tá? Então, por exemplo, rodovia sempre vai ter que ter audiência pública, né? Tá? Por isso que esses valores estão sendo alterados, porque hoje em dia qualquer escola, uma universidade, né? A universidade, se for construir uma universidade, o valor vai dar bem mais do que 50 milhões. Então, isso envolve audiência pública, né? Ok? Bom aí, perguntando. Edital. Edital indicará obrigatoriamente, né, o objeto da licitação no edital.
olhem depois no Google um edital de uma licitação, não custa nada, bem rápido, vocês olhem, tá? O objeto da licitação, essa licitação destina-se a adquirir computadores. O prazo para entrega dos computadores será 30 dias após a assinatura do contrato, né? 3, as sanções para o caso de inadimplemento. Caso não entregue, vai ser cobrado multa, a empresa vai ser declarada inidônea para licitar, então vai colocar as sanções para o descumprimento de contrato. 4, as condições para participação, né? Ou seja, os documentos que a empresa vai ter que apresentar. 5, o critério para o julgamento, os parâmetros objetivos claros, foi o que eu falei para vocês, né? Julgamento objetivo, tá bom? Então, esses são os requisitos mínimos que tem que ter um edital, tá bom? E eu coloquei aqui depois, a publicação do aviso do edital deve observar um prazo mínimo de antecedência. Esse prazo vai depender da modalidade licitatória. Por exemplo, se é uma concorrência, o prazo lá é 45 dias, nem sei mais decorado, né? Se é pregão, é 8 dias, se é concurso. Então, a lei vai colocando prazos específicos mínimos entre a publicação do edital e o dia pelo qual vai iniciar lá a abertura dos envelopes, a avaliação das propostas, etc. Ok? Tem que ter um prazo mínimo. Pode aí, pessoal, amanhã vai ter uma licitação. Isso não existe. Ok? Habilitação. Lembra que eu falei para vocês que na fase externa, a primeira coisa que vai ocorrer é verificar os documentos de habilitação das empresas? Que habilitação é essa? A habilitação jurídica é trazer RG, registro na junta, estatuto da empresa, contrato social, aditivos, qualificação técnica, registro no órgão profissional, né? Ou comprovação de aptidão, por exemplo, eu quero construir um viaduto. Não é qualquer empresa de engenharia que vai poder construir um viaduto. Tem que ser empresa de engenharia que tenha qualificação técnica para isso. Então, o gestor da empresa tem especialização em construção de viadutos, a empresa já tem certificados de construção de viadutos de outras obras públicas ou privadas, então tem que ter essa comprovação, que é o CCT, eles chamam de Certificado de Certificação Técnica, tá bom? Qualificação econômica e financeira, que é o balanço patrimonial demonstração contábil do último exercício, tem que mostrar que a empresa tem lá o seu balanço e tal, não é empresa fantasma. E mesmo assim, esses balanços às vezes são fraudados, né? Certidão negativa de falência, etc. Regularidade fiscal e trabalhista, então tem que trazer CNPJ, CPF, regularidade com quitação de FGTS, INSS, que não tem ações trabalhistas, ou então tem ações trabalhistas, mas não tem execução, né? Que está quitando os débitos. E que não tem que fazer uma declaração, que é o 5, que não tem trabalho menor proibido, né? Que pode ter trabalho de menor aprendiz, mas seja proibido. Entendeu? A habilitação é muito simples, né? É só uma burocracia, só não, porque isso aí é que exclui várias pessoas em um procedimento licitatório, tá certo? Isso é muito importante. Pode descer. Modalidade de licitação. Pessoal, aqui, geralmente, só um minuto. Geralmente eu dou essa aula de licitação e eu faço uma parte geral, que são em duas aulas, né? E depois eu falo das modalidades, né? Não dá para falar tudo em uma aula. Eu vou só adiantar, pessoal, para que na próxima aula eu já comece falando das modalidades licitatórias, tá bom? Então, assim, a nova lei de licitação, ela traz uma alteração substancial nas modalidades licitatórias. Depois vocês podem, só por curiosidade, né, já que ele só vai entrar em vigor daqui a 2 anos, vocês podem olhar isso. Então, são modalidades: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão e consulta. Eu vou falar aqui genericamente deles, e depois na próxima aula eu falo um a um. A primeira grande pergunta que os livros de direito administrativo não explicam é: qual modalidade licitatória a administração pública vai escolher? Tá bom?
Meus amigos, a modalidade licitatória é a modalidade licitatória mais fácil que ele escolhe. O que é mais fácil, tá? Então, como assim, professor, o que é mais fácil? É o que é mais fácil mesmo, porque essas modalidades licitatórias vão ter burocracias, procedimentos, regras. Algumas são mais simples e outras mais complexas. Algumas têm uns prazos mais elásticos, etc. Então, assim, é melhor você fazer o mais fácil, tá bom? E hoje em dia, uma das formas mais fáceis de fazer licitação é o pregão, tá? Então, no governo federal, acho que a maior parte das licitações são feitas por pregão. No governo estadual também. Nos municípios, talvez seja a tomada de preços. Por quê, professor? Por que não pregão nos municípios? Porque para o pregão, a Lei 10.520, ela vai determinar que tem que ter uma comissão com treinamento específico de pregão, e em muitos municípios as comissões de licitação não têm esse treinamento do pregão, tá? Aí não podem fazer pregão. Então, aí eles tomam das outras modalidades licitatórias, a mais comum. Tudo bem que o convite é mais simples, mas a tomada de preços é mais comum, tá? Então, assim, não, você geralmente escolhe a modalidade licitatória mais simples para fazer, tá? Então, assim, outra questão que se diferencia, que você tira o concurso. Esse concurso público que eu estou falando aqui, o só concurso, a gente vai estudar, não é o concurso de provas e títulos, que é para você ser servidor público ou empregado público, não. O concurso é para escolha de trabalho técnico, artístico ou científico. Um concurso de monografia, um concurso de teatro, um concurso para escolha de uma ponte, um desenho de uma ponte, né? Isso é um concurso modalidade licitatória, que aí a pessoa recebe uma remuneração se for vencedora aí desse prêmio, né? Prêmio Anual de Monografias da Secretaria do Tesouro Nacional. Não sei se vocês já viram pregados lá na universidade os editais, né? Tá bom, professor, nem me lembro. Faz tanto tempo que eu não vou na universidade, realmente, né? 2 anos. Tem gente aqui, alguém aqui, só por curiosidade, se matriculou sem ter ido, sem ter tido aula presencial, ou todos vocês tiveram aula presencial já? É uma curiosidade. Poxa, o cara fazer o UFC sem ir para o UFC é muito frustrante, viu? Enfim, mas vamos lá. Ok, meus amigos, então eu vou parar aqui para gente na próxima aula voltar nessa parte de modalidade de licitação, porque é bem, são muitas normas e eu tenho que falar com calma para vocês, tá bom?